Oi, pessoal. Mais uma vez aqui da Norton Broadcasting Studios. Aqui vamos hoje ver a aula 5, certo? E nessa aula a gente vai começar a ver alguns algoritmos de escalonamento de processo. Antes ainda vamos bater em algumas noções, mas daí nós vamos adentrar a esses algoritmos, né? Que é o que realmente nos importa. Mas para isso a gente precisa, obviamente, antes ter algumas noções, certo? Ter algumas definições já assentadas. Então vamos lá. Eu falei de contexto, mudança de contexto. Então, para deixar isso claro, o que é? Porque a gente viu quando passava do modo usuário para o modo kernel, dizia mudança de contexto, e nós vimos isso com interrupções. Se você parar para pensar, o que é a mudança de contexto? Mudança de contexto nada mais é do que quando eu mudo no processador de um processo para o outro. Opa, mas não tinha interrupção? Sim, mas você vai ter que rodar o tratador de interrupções. Ele é um processo, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você muda um processo por outro, você chama isso de mudança de contexto. E por que tem esse nome? Porque muda o contexto do processador, ou seja, muda os valores que estão nos registradores lá, o que está rodando, certo? Quando ocorre uma mudança de contexto, uma das preocupações do escalonador é a eficiência, certo? E por quê? Porque trocar, nós vimos lá com as interrupções que envolve muita coisa. É um processo custoso, ele demora, porque ele envolve limpar o processador, tirar do que está no processador e ir para a memória e substituir. Grosso modo, né, minha gente, tem otimizações. Mas o ponto é, óbvio que isso freia. E se freia o teu sistema, óbvio que ele fica mais lento. E se ele fica mais lento, óbvio que o usuário não vai curtir. Então, você tem que ter um balanceamento entre as coisas aí, certo? Sobre quando que eu vou tomar uma decisão, quando que eu vou fazer mudanças de contexto. É bem verdade que o clock te impõe uma decisão, mas não necessariamente ela precisa ser longa. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Por que isso? Porque, cara, honestamente, de nada adianta você dizer, eu uso 100% da CPU. Sim, mas você usa 100% com o quê? Não, 90% fazendo esse escalonamento e 10% rodando os processos do usuário. Peraí, então você gasta 90% do teu tempo para escolher qual processo do usuário? O usuário está pouco se lixando, por ele você não devia gastar nada. O fato de você gastar algum tempo planejando isso é um mal necessário, mas se pudesse ser zero era perfeito. Do ponto de vista do usuário, essa máquina está muito lenta. E aí ele não vai gostar. O legal é que ele vai culpar o hardware, sabe? Mas, na verdade, é o SEO que está fazendo bobagem. Aliás, um parêntese aqui, né? Uma observação. Quem quiser ver operações de código, o código-fonte das operações de troca de contexto no x86, tem ali no ARC A64 kernel process.c, lá é process.c lá, que tem o código-fonte para o Linux. Acho muito legal, porque o Linux tem o código aberto, vocês podem abrir e ver como é que ninguém faz isso. Não é uma coisa etérea, assim, tá lá, você vê o código C da coisa, certo? Bom, nós vimos que isso aí é caro para interrupções, mas relembrando, e agora botando no contexto de troca de processo, o que você tem que fazer para tirar um processo que está rodando e substituir por outro? Você tem que, no mínimo, salvar aquilo que ele precisa, que está nos registradores, que ele precisa para voltar à vida de novo, salvar aquilo no bloco de controle de processos dele, no BCP. Ou seja, em memória. No mínimo isso. Certo? E aí inclui o quê? Registradores de uso geral e registradores de uso específico. Todos, bom, em última instância, sim, mas não necessariamente vai acontecer. Quando a gente tinha interrupções, nós vimos que esse não necessariamente é porque quando roda a rotina de tratamento de interrupções, ela sabe que registradores ela vai mexer. Então, ela só salva em memória aqueles que ela vai modificar. E daí restaura só os que... Bom, restaura esses que ela salvou, certo? Antes de botar rodar o processo de novo.
Isso é muito mais rápido porque você salva menos, faz menos operações de acesso à memória. Só que quando é um programa do usuário, um processo do usuário por outro processo do usuário, cara, o usuário não. Quem construiu o usuário, não, o programador, quem construiu esse programa aqui, não se preocupou em salvar registradores toda vez, até porque ele não sabe quando vai ser interrompido. Certo? Então, aqui danou-se. É mais caro ainda, porque você tem que, na dúvida, salve tudo. Porque você não sabe que será modificado. Então, essa otimização não cabe muito aqui, certo? Então, o que acontece? Você tem um processo A que está rodando aqui, certo? Ele está rodando, feliz da vida. Como assim? Ele está no processador. Ele está executando, feliz da vida. De repente, rola o quê? Uma interrupção. Sei lá, entrada e saída, o relógio. Vamos pensar o clock. Acabou a fatia de tempo dele. Você tem que salvar os registradores desse processo no bloco de controle de processo dele, carregar os registradores do processo que você... Tem uma mágica aqui, né? Alguém escolheu esse processo B, já já a gente chega lá. Escolheu o processo B para rodar, e quando você definiu, não, vai ser o B que eu quero rodar, é o B que eu quero que rode, eu pego os registradores do B e coloco na CPU. Aí eu pergunto para vocês, em qualquer ordem? Não. Bom, os de uso geral, sim. Não importa. Mas tem um que necessariamente tem que ser por último. E qual seria esse registrador? Pô, o Program Counter, né, gente? Por quê? Porque a partir do momento que eu coloquei um valor lá no Program Counter, no próximo ciclo de clock, o circuito vai buscar, vai naquela posição da memória, pegar o que está lá e botar para rodar. Cara, aquele é o processo B. A partir desse momento ele começou a rodar. Não tem mais como você restaurar depois dessa instrução, porque é o processo B que está rodando. Então, o último vai ser o Program Counter. Tá, botei lá, restaurei os registradores, por último, o Program Counter. A partir do momento que eu fiz isso, quem está rodando é o B. Aí rola uma outra interrupção pelo clock. Lá vai o tratador de interrupção que chama dispatcher, certo? Nós já vamos ver isso daí. Salva os registradores no bloco de controle de processo do B. Certo? Escolhe, eu vou rodar o A de novo. Escolhi o A para rodar. Pega os registradores do bloco de controle de processo do A, tuxa na CPU lá, bota tudo na CPU lá, exceto o Program Counter. Aí, por último, pega o Program Counter e bota. Adivinha quem começou a rodar? O processo A. É assim que a mágica funciona na CPU, certo? Então, uma mudança de contexto, ela potencialmente é feita, ela, assim, potencialmente na totalidade. Parcialmente, ela sempre é feita, né? Porque você rodou o tratador de interrupção, ele mexeu com algum registrador, mas tem a otimizaçãozinha aí de só salvar aquilo que ele vai mudar. Então, potencialmente, uma mudança de contexto total, ela tem que ser feita a toda vez que interrompe a CPU, toda vez que o clock interrompe a CPU. Putz, mas o meu clock é tantos gigahertz, é isso? Não. Isso aí, mais adiante no curso, nós vamos ver que esse daí, na verdade, não necessariamente implica, você pode fazer com que implique, mas não necessariamente implica que ele vai ser interrompido nessa frequência. Aliás, é muito bom que não seja interrompido nessa frequência, certo? Porque senão a coisa vai ficar bem lenta para você. Na prática, o que é? Você, já vou adiantando, mas mais adiante no curso nós vamos ver em detalhes, você tem um registrador no clock que você coloca um valor que é quantos desses mini tiques, por assim dizer, o tique de clock é a interrupção, quanto desses mini tiques aí, dessas oscilações do clock aí, nós vamos ver em detalhe mais adiante no curso, tem que acontecer para rolar uma interrupção. Isso é um clock programável, isso é muito legal, porque você consegue definir, o teu SO consegue definir qual é a fatia de tempo, certo? Quando que o clock vai acordar a CPU. Mas isso é um detalhe. Vamos pensar agora assim, a cada tantos milissegundos lá, o teu clock gera uma interrupção. Sim, era bom dar um tempo. Qual que é o tamanho do clock legal? Pô, ninguém sabe, cara. Depende de qual é o uso. E se você vai ver, o próprio Tannenbaum tem artigos mostrando casos específicos. Ele rodou na universidade dele, lá em tais computadores, com tal configuração, com tal benchmark. É uma doideira. Porque não tem como prever o comportamento, né? Bom, mas o ponto é, cada vez que eu interrompo
a CPU, há uma mudança de contexto, ainda que parcial. Certo? E essa mudança, ela vai, da mesma forma, é uma interrupção, nós vimos, ela vai chamar o tratador de interrupções, o interrupt handler, né? E potencialmente o dispatcher, não, o dispatcher também, mas potencialmente também o escalonador, já vamos lá. Então, você tem aqui, a cada clockzinho, tá? De tempos em tempos, ele gera uma interrupção. Então, você está lá rodando uma tarefa qualquer, pá, rolou uma interrupção aqui no hardware, você tem o tratador de interrupção. Aí, fez o que tinha que fazer, não só ele, né, dispatcher e escalonador, botou uma outra tarefa, ou a mesma tarefa para rodar, hardware interrompe de novo, outra decisão. Gente, já deu para sacar aqui duas coisas. Primeiro, se esse tempo aqui que eu gasto for muito grande, eu estou gastando um monte de tempo aqui, mais tempo, gerenciando como tomar uma decisão, ou melhor, eu gasto mais tempo tomando uma decisão sobre qual rodar do que efetivamente rodando. Esse é um ponto. O segundo ponto é, mesmo que ela seja curtinha, como aqui no desenho implica, ela é bem inferior ao tanto que eu deixo a tarefa rodando. Mas se eu fizer isso várias vezes, o que acontece é, eu boto um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui, e quando eu somo tem mais buraco do que coisa efetivamente rodando. Buraco não é buraco, claro que está rodando, mas quem está rodando é coisa que não importa para o usuário. É o tratador de interrupção, com o dispatcher e tudo mais. Esse equilíbrio aqui é uma coisa difícil de identificar, porque aqui também tem um quê de quando você vai acabar com a paciência do usuário. Se tem demais, o legal é que troca as tarefas, elas ficam a pseudo-simultaneidade, né, de parecer simultâneo, parece realmente que estão cada vez mais, que está realmente simultâneo, só que eu gasto muito tempo tomando decisões. Porque até uma decisão é rápida, mas como eu faço várias vezes, o tempo total é enorme. E nessa brincadeira, o sistema, como um todo, fica lento. Porque o que importa para o usuário é o que está rodando para ele. Por outro lado, se eu deixo um espação, uma tarefa vai rodando. Cadê o negócio de parecer que é paralelo? Aí, enquanto um programa, um processo está rodando, os outros ficam travadão, sem poder rodar. E a máquina parece lenta. Porque o usuário está tentando usar o Word, está lento para dedéu. Por quê? Porque o que está rodando, na verdade, é o browser lá e ele ocupa uma fatia enorme da CPU. Complicado isso, gente. Tem resposta sobre qual é a melhor maneira? Não. Então, você tem que tentar achar um equilíbrio nisso. Tá? Uma coisa, não lembro se eu falei, mas fica aqui, essas ativações periódicas do tratador de interrupção, ou seja, essas interrupções de hardware aí, a gente chama de tiques do relógio, tiques do clock, tá? E eu já dei uma adiantada, mas que componentes estão envolvidos no tratamento dessa mudança de contexto? Bom, óbvio, tem o hardware, né? E aí você tem o tratador de interrupções e o que é a primeira rotinazinha lá que eu às vezes está dentro do próprio dispatcher, sabe, ou separado, a arquitetura é contigo, que vai chamar o dispatcher, que é o despachante. O dispatcher, por sua vez, ele vai armazenar e recuperar o contexto, ou seja, ele é quem vai salvar os registradores e depois do escalonador escolher quem vai rodar, o dispatcher é chamado novamente, ele que vai restaurar os registradores do processo que foi interrompido. Dispatcher, ele é rápido. Vai, via de regra, 0,1 milissegundos, às vezes menos, depende da tua máquina, é claro. Quem é o bicho lento é o escalonador. E por que ele é lento? Porque ele escolhe a próxima tarefa. Escolher a próxima tarefa implica visitar a memória. Lembra a fila dos processos prontos? Então, isso... mas isso é rápido. Claro que é rápido, mas que estamos dentro do contexto do processador, que é estupidamente rápido, certo? Então, às vezes, é 10 vezes mais lenta. 10 vezes mais lenta, minha gente, sabe? Então, justamente pelo escalonador ser a parte mais lenta, muitos SOs, eles só rodam o escalonador se precisar reordenar a fila de processos prontos. Pensa assim, que a tua política é, não, bota numa fila, roda o primeiro. Meu, de boa.
O dispatcher pode fazer isso, é na memória pegar o primeiro. Para que chamar o escalonador para daí fazer esse trabalho? Então, algumas vezes essa tarefa você acaba socando no dispatcher justamente para ser mais rápido, para não ter que botar outra coisa para rodar. É uma decisão de projeto para otimizar o teu sistema operacional. Mas, via de regra, para entender, você tem lá o tratador de interrupções, que vai acabar, simplesmente pega a interrupção e passa o código para o dispatcher. O dispatcher, por sua vez, vai identificar o código da interrupção, vai ir na tabela de interrupções lá, identificar qual tarefa, rodar, e rodar rotina que faz aquilo. Essa rotina vai salvando os registradores e daí, por fim, ele chama o escalonador para escolher qual é a próxima. O escalonador escolheu a próxima, chama o dispatcher, beleza, vai lá no bloco de controle de processo, bota os registradores que precisa e, por último, o program counter, daí a tarefa vai rodar. É assim que vai funcionar. Então, basicamente, você tem a tua tarefa rodando aqui, rolou uma interrupção do hardware, tratador de interrupção pega essa interrupção aí tem um monte de coisa também que pode estar envolvida, né, gente? Que tipo de interrupção, se tem hierarquia, se tem fila de interrupção, é uma tristeza aqui também. Mas vamos dizer que só tinha essa. O que ele vai fazer? Chama o dispatcher, aquilo que eu falei, o dispatcher identifica o código da interrupção, vai rodar a rotina de tratamento apropriada, a rotina vai acabar salvando os registradores, onde o dispatcher mandou, que espero seja o bloco de controle de processo dessa primeira tarefa. Aí chama o escalonador, que escolhe a próxima tarefa a ser executada. Escolhida a tarefa, o escalonador chama o dispatcher e diz, é essa aqui. Aí o dispatcher, beleza, vai lá no bloco de controle de processo da tarefa 2, restaura todos os registradores, por último, restaura o program counter. A partir do momento que ele restaurou o program counter, tchau, quem vai rodar é a tarefa 2. O dispatcher vai embora. Esse é o fluxo. Complicado, né, minha gente? Isso tudo ocorre cada vez que você troca uma tarefa no processador. Por isso que as máquinas aí, elas são estupidamente rápidas. E ainda assim, a gente às vezes reclama que elas são lentas, porque quando você tem muitos processos rodando, ou você tem... não, na verdade, se você tem tempo fixo, não importa, né? Mas não importa sim. Envios, pensa assim, que cada um tem a mesma fatia de tempo. Claro que o bicho está na fila, e você tem uma pancada de processo aberto, o cara está lá no fim da fila. Vamos pensar numa fila, para ser mais simples. Até chegar a vez dele rodar a fatiazinha dele, aí ele roda a fatia dele e vai para o fim da fila. E isso ocorre com todo mundo na fila. Ou seja, o tempo de execução desse cara aqui, ele gasta a fatia dele e mais esperando as trocentas fatias que você botou na fila. Por isso, você fica abrindo um monte de processo, a máquina fica mais lenta. O processador ficou mais lento? Claro que não. Você aumentou o tamanho da fila, cara. É uma fila de brinquedo em parque de diversão. Você usou o brinquedo, você vai lá, vai por fim. Pô, tem 300 pessoas na fila. Você vai ter que esperar um tempo. Então, você fica lá alguns segundos no brinquedo, lá, ou 2 minutos, para ficar 30 minutos na fila. Efetivamente, tu ficou o quê? 32 minutos no brinquedo, dos quais 2 você usou. Claro, e todo mundo tá nesse barco aí. Todo mundo tá esperando 32, tá gastando 32 minutos do seu tempo para usar por 2 minutos. Esse modelo está lento. Agora, faz a mesma coisa com 5 pessoas na fila do brinquedo. Ô, rapaz, se tem 5 pessoas, dá 10 minutos total, dos quais 2 você usa. Ai, que legal, cara, já melhorou. Pô, mas é só 20%. Mas já é bem melhor do que os 32, né? Então, é assim, a mesma coisa. A mesma filosofia vai para o sistema operacional. Eu fico abrindo um monte de processo aí, vai tudo para a fila. E é por isso também que a maioria dos SOs, ele limita essa fila. Diz, para. Tem uma hora que ele diz para você, para. Por quê? Porque senão, cara, para tratar o último da fila, ele vai levar o quê? Meia hora? Aí a máquina travou. Máquina porcaria, vou meter o dedo no botão lá. Travou por quê, meu amigo? Ela travou mesmo? Quer dizer, o processador parou, congelou o tempo.
Episódio de Além da Imaginação. Bate no Google, era legal essa série aí, vocês, bem anterior a vocês a terem nascido, certo? Pois é. Não, cara, a fila tá enorme. Talento para Dedéu. É isso que tá acontecendo. Dentre outras coisas que podem acontecer, né? Bom, mas de qualquer forma, você precisa fazer um escalonamento de processo, né? E às vezes é inevitável. E quando que ele é inevitável? Quando você cria um novo processo. O usuário clicou lá e... Opa! Aí é claro, né? Quando eu crio um processo, eu já tenho uma decisão. Veja que um processo só nasce a partir de outro. Nem que seja o init, mas ele nasce a partir de outro, certo? E qual que eu rodo? Eu rodo o pai ou rodo o filho? Já é uma decisão que eu tenho que tomar. Certo? A menos que eu já bote no código a política. Eu sempre rodo do pai que se dane. Ou sempre rodo do filho que se dane. Tudo bem. Certo? Quando o processo termina, não tem escolha, né, cara? Você vai ter que rodar outro. Qual rodar? Pode ser uma escolha simples, pega o primeiro e é isso, ou escolhe, usa algum outro algoritmo, certo? Então, é um problema. E aí, tem um problema ainda maior. Pensa que o processo que estava rodando terminou. Aí você vai na fila de prontos, ela tá vazia. Tá todo mundo bloqueado em entrada e saída. Cara, o teu sistema operacional tem que estar preparado para criar o processo fake, certo? Para rodar lá só para ocupar a CPU. Por quê? Lembra lá da música do Cazuza? O Program Counter não para. É bobagem esse negócio de tempo. É que o Program Counter não cabia na métrica. Ele trocou para tempo. É verdade isso daí. Porcaria nenhuma, mas a história ainda é boa, certo? Então daí o que o Program Counter não para, né, cara? Você tem que botar um processo que não faça nada, sabe? Sei lá, cara, fica lá somando 2 nos registradores, faz de conta esse negócio é útil para alguma coisa. Porque senão o sujeito vai buscar, com loop, né, na memória, porque senão ele vai ficar buscando na memória. Olha que legal, vou buscar a instrução na memória. O que tem lá? Deus sabe, mas estou pegando e estou mandando para o processador, seja o que Deus quiser. Não é legal. Mas isso, por exemplo, ocorre no Windows. Mas em sistemas como Unix, que tem hierarquia, isso nunca ocorre. Por quê? Porque, velho, não tem assim todo o processo está bloqueado. O init não bloqueia, o init está lá. O init sempre rodará, nem que seja para não fazer absolutamente nada. Mas ele, nada de útil, né? Mas ele está lá, certo? Quando mais? Se o processo é bloqueado, como assim? Ele fez uma entrada e saída, preciso bloquear esse processo. E aí, quem que eu rodo? Vou ter que tomar essa decisão, tá? E nesse caso aí, se o processo faz uma entrada e saída, quer dizer que ele fez uma chamada ao SO, viu? Que é instruções trap, lembram disso aí? E daí ele é colocado na fila de bloqueados e eu vou escolher outra da fila de prontos. Lembrando que se a fila de prontos não tiver ninguém, ou roda o init, tecnicamente, né? O init está lá, né? Mas o roda init eu crio um processo falso, né? Falso não, vazio, vamos dizer, né? Só para ocupar a CPU. Bom, e quando uma interrupção de entrada e saída, veja, quando o processo é bloqueado porque fez uma entrada e saída, é uma trap, ele fez a entrada e saída, ele fez uma chamada do sistema, mas também tem quando algum, sei lá, algum dispositivo, o HD, retornou os dados, ele interrompe a CPU. Opa, rolou uma interrupção de entrada e saída. Aí o SO tem que tomar uma decisão, e por SO lê-se o escalonador. Quem que eu boto para rodar? O sujeito que estava esperando pelos dados da entrada e saída, ou o sujeito que já está rodando? Sabe, tudo tem vantagens e desvantagens, e vai depender muito da política do sistema. Ou você pode simplesmente aqui, aquele que estava rodando já foi interrompido. Coitado, só lamento. Os dados para esse cara, ele nem é tão importante. Vou escolher aquele outro lá para rodar. Pode ser sim um terceiro, por que não? A gente vai chegar mais adiante a políticas do sistema. Você vai ver que você vai ter que definir tomar decisões prévias e se juntar aí, segui-las. Não, eu estou comprometido com essas decisões. Bom, agora uma questão de nomenclatura, gente. Se um programa está rodando e eu o interrompo, bom, toda vez ocorre isso, mas vamos dizer que eu tirei ele, não devolvi ele. O que aconteceu é você teve a preempção do processo, certo? E
E nessa brincadeira, tendo preempção aí, você tem que lembrar que o tempo de execução de um processo, ele fica imprevisível. Porque, veja, se você tem um hardware lá e o clock, ele vai gerar uma interrupção, sei lá, 50, 60 Hz, ou seja, 50, 60 vezes por segundo. O meu é gigahertz. Não, cara, já disse, essa é a oscilação do cristal do clock. Não tem a ver com a interrupção. Você programou o clock para 60 vezes por segundo interromper a CPU, certo? São 60 Hz, então. Então, 60 vezes por segundo, você vai ter que tomar decisões de escalonamento. É uma possibilidade. Ou você pode já programar o dispatcher e dizer, não, ignora essa daqui, é só para se der pepino, ignora essa, cada 3 eu tomo. Pode ser. Certo? Cada K interrupções, pode ser. De novo, cada sistema é um sistema, é da cabeça de quem programou. É uma decisão de projeto de vocês, certo? E é claro, quem tomou essa decisão foi o algoritmo de escalonamento que você está usando. De novo. E esse algoritmo, espera-se, esteja implementando uma política que você definiu para o seu sistema. Por que é importante definir uma política? Como assim uma política? O meu sistema vai agir assim sempre. Ou talvez, exceto, com essas exceções. E por que isso? Porque quem vai usar o teu sistema tem que saber como ele vai funcionar. Sabe? Não é assim usar sem ter uma noção de como ele vai responder. Como é que você colocaria um sistema operacional cujo comportamento você simplesmente desconhece para controlar, sei lá, um reator nuclear, um avião? Claro que não. Se você não conhece o comportamento, tem uma chance aí não negligenciável dele fazer o que você não quer que ele faça. Dele não servir para tarefa específica, ou dele ter uma política. Pensa assim, um sistema que tem uma política, não, todo mundo é igual perante o sistema, todo mundo tem a mesma importância. Sério? Aí o teu reator está derretendo lá, o jogo lá, o campo minado está tomando processamento. Legal. O cara venceu, só não sobreviveu para viver que ele venceu, para ver que ele venceu. Mas ele venceu. Dá um tempo. Claro que não é assim, certo? Mas aí você pensa, não, mas espera aí, eu tô falando de um PC, um computador normal, aí o cara tá jogando, aí é o usuário, se ele tá jogando o campo minado, ele quer jogar o campo minado. Chegou um e-mail, que se dane o e-mail, ele quer o campo minado, você tá entendendo? Então, depende do teu objetivo. É por isso que cada CO tem que ter uma política bem definida. E nós vamos chegar a isso no final lá. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a base de escalonamento de processo. E agora nós vamos ver quais algoritmos nós temos. Para começar, você tem os algoritmos você consegue separar em duas categorias básicas: os preemptivos dos não preemptivos, ou seja, aqueles que prevêem que eu posso interromper o sujeito que está rodando a hora que eu quiser. Bom, a hora que eu quiser pode falar, né? Na interrupção do clock. Cada interrupção do clock, se eu quiser, eu posso interromper. E os não preemptivos dizem, não, eu não interromperei. Esse cara aí, eu não vou interromper esse sujeito aí. Não vou. É proibido. Não posso. É contra a lei. Tá, são os não preemptivos. Veja que é no nível do algoritmo. Tá entendendo? Porque o clock te permite interromper o que quer que esteja na CPU a cada vez que ele está rodando. A única vez que você não pode é quando não tem interrupção, porque, bom, o outro que está rodando, você não está rodando. Basicamente isso, certo? Então, o que acontece com os algoritmos preemptivos? Como eu disse, ele tem total liberdade para suspender quem está executando. O cara já foi suspenso, vamos combinar, pelo hardware, mas para não devolver ele de volta, sabe? Para escolher outro. Então, nós dizemos que ele contempla a preempção das tarefas, certo? Ele simplesmente força um processo a não executar, força assim, o hardware fez a interrupção e o SO diz, não, você não vai mais rodar. O processo não tem escolha. Ele bota outro. Beleza. Essa preempção, quando que ela vai surgir? Com entrada e saída, ou porque simplesmente acabou a fatia de tempo para esse processo, que é quando o clock faz a interrupção, certo?
E os não preemptivos, algoritmos não preemptivos, eles permitem que o processo que está executando continue. Então, eles não vão trocar ele do processador. Que vantagem tem isso, gente? Lembra? Rola a interrupção do clock, lá, salva apenas alguns registradores suficientes para você tratar aquela interrupção. Se a tua política é deixa o cara rodar, você salva menos registradores, gasta menos tempo acessando a memória do que trocando o processo inteiro. E assim, você usa mais a CPU rodando o processo do que tomando uma decisão sobre qual processo rodar. Deixa o teu sistema no todo mais rápido. Então, quando que um processo ele vai parar de executar de vez? Ele não será devolvido à CPU uma vez interrompido pelo hardware. Bom, quando ele terminar de executar, né? Meio óbvio isso. Ou quando ele fizer entrada e saída, aí danou-se. Porque ele vai ter que esperar os dados que são mais lentos, ele vai ficar bloqueado, muda o estado dele. Ou quando ele de boa vontade liberar o processador, caso em que ele volta à fila de prontos. Ou, mas algum processo faz isso? Cara, você programou o processo, se você fez isso, você deve ter tido a tua razão, certo? O ponto é, algoritmos não preemptivos não fazem preempção, certo? É isso. O escalonador tem por política, não é que ele não é capaz, ele é, mas ele tem por política. Bom, tecnicamente ele não tomou uma decisão, o algoritmo está lá, né? O algoritmo tem por política não fazer isso daí. Nenhuma decisão de escalonamento é tomada nas interrupções do relógio. Ah, o relógio interrompeu, que legal, continua. Ah, interrompeu, que massa, continua. Veja que você sequer chama escalonador. Não precisa chamar escalonador. Sabe, você olha a interrupção do relógio, deixa o zero elo rodar. O dispatcher faz isso, de cara. Então fica muito rápido, né? Beleza? Então nós temos isso daí, os não preemptivos e os preemptivos. E aí, dependendo do teu sistema, nós vamos ter versões preemptivas e não preemptivas. E é claro, dependendo do teu sistema, uma não faz sentido. Uma delas não faz sentido. Não é, nenhuma das duas faz sentido. Então não roda nada, certo? Mas alguma não vai fazer sentido. Por exemplo, nós temos aqui, lembra as categorias de sistemas? Nós vimos 3 principais. Numa aula de dúvidas, nós vimos que havia mais, mas honestamente, eu nunca tinha ouvido falar delas assim, e do que eu pude ver, parece mais escalonamento de tarefas e não necessariamente ligadas ao sistema operacional. Ainda vou ter que ir atrás desse negócio aí. Mas, enfim, são 3 principais. Você tem sistemas em batch, os interativos e os de tempo real. Certo? Então, sistemas em batch ou lote. Nós vimos isso daí. Os sistemas em batch é aquele que você coloca e a tarefa vai até o final. Isso aí é o modelo puro, por assim dizer. Você tem variações. Mas o ponto é, se o teu sistema é batch, o usuário não espera uma resposta rápida. Ele sabe que é uma fila e que essa galera vai... É que nem assim, eu vou no banco. Cara, você não espera voltar do banco tão cedo. Você até... Nossa, foi rápido, sabe? Você fica... você não espera voltar de uma fila. Qualquer fila. Você não espera voltar rápido. Por quê? Porque tem uma pessoa que precisa ser atendida antes, cara. Danou-se. Entendeu? E é isso. Então, a expectativa do usuário é de demora. Isso você usa a seu favor, certo? E sistemas em batch, você pode ter os preemptivos e os não preemptivos. Sim, existe não preemptivo para batch e a gente vai ver. O ponto é, sistema em batch, você não vai ter muita alternância entre processos. Você não tem tantas trocas de contexto. Se não tem tanta troca de contexto, você não gasta tanto tempo trocando o contexto e tomando decisões. Se você não gasta tanto tempo nesse gerenciamento, o que acontece? O desempenho geral dele melhora. Porque qual que é o desempenho? Como você mede o desempenho? Cara, do ponto de vista do usuário, é se a coisa dele está rodando ou não. Aí você tem também os sistemas interativos. Esse tem uma interação constante com o usuário. É via assim, espera o comando, executa, espera o comando, executa. Esse daí o usuário já espera, bati o comando, eu quero ver a resposta logo. Então ele tem que ser preemptivo. Aqui não ser preemptivo não é uma opção, a menos de algumas tarefas. Por exemplo, se o kernel está atualizando alguma coisa dele, velho, ninguém tira o kernel de lá. Deixa ele terminar. Ah, mas o usuário quer usar o campo minado. Que se dane. Deixa o kernel fazer lá. Porque ele pode estar fazendo tarefas que nós vamos ver ao longo do curso que são realmente problemáticas se forem interrompidas. Tá?
Então, além disso, é claro, né, você não pode permitir que a CPU seja tomada por um processo que fique rodando até o fim. Não. Então, sistemas interativos, a não preempção não é uma regra, exceto em casos bem específicos. E sistemas de tempo real. Esse aqui é do mal, né, gente? Esse aqui tem que ser preemptivo. Você tem que ser capaz de tirar. Tudo bem, como regra geral, os embed podem ou não ser preemptivos, os interativos não, ao contrário, os interativos são preemptivos, eu tenho que ser capaz de trocar, e os em tempo real também. Por quê? Porque em tempo real você tem que tratar o quanto antes aquilo ali. E para isso daí, você precisa ter mecanismos de comunicação interprocessos, que nós vamos ver mais adiante também. Que é justamente para que um processo consiga se comunicar com o outro. Gente, às vezes é muito simples, é só colocar parâmetros, sabe, em alguma coisa. Mas já é uma comunicação. E com isso conseguir sincronizar. É muito importante, mas mais adiante nós vamos ver. Certo? Em especial quando o sistema é interativo. Certo? E como que eu faço isso? Cara, depende do SEO, vai te dar ferramentas diferentes, mas via de regra, pipe, semáforo, monitor, tudo isso nós vamos ver, não vou nem adentrar aqui, certo? O ponto é, independentemente do teu sistema, se BET, tempo real ou interativo, eles têm objetivos em comum, que é justiça, verdade, honra e lealdade. Não, esse aí é o lema dos Thundercats aí. Quem não lembra, bate no Google lá que vocês são bem mais novos que isso, né? Muito embora eles tenham ressuscitado agora. O primeiro é justiça. Cada processo deve receber uma parcela justa do tempo da CPU. E o que isso significa? Não sei. O que é justo? Bom, tá bom. A gente pode dizer assim, ó. Parece ser justo que processos da mesma categoria devam receber a mesma fatia de tempo, já que eles são iguais. Tá, tem sentido. Mas de categorias diferentes, não necessariamente. Tem sentido também. A questão é, tu vai ter que implementar uma política de justiça. O que é justo no teu sistema. Além disso, um outro objetivo do sistema é fazer um balanceamento da carga no processador, de modo que ele não fique ocioso. Certo? Ele não pode ficar sem fazer nada, ou com bolhas, por assim dizer, sabe? Com coisas inúteis. Então, eu tenho que manter, idealmente, todas as partes do sistema ocupadas, já que estou gastando energia, vamos gastar para algo útil. E um objetivo é cumprir as políticas do sistema, como eu disse, não adianta. Se o teu sistema dá prioridade para algum, cumpra. É um contrato que você faz isso com a pessoa que vai usar o teu sistema, certo? Então você cumpre. Então vamos lá. Além desses objetivos comuns a todos, diferentes sistemas, diferentes tipos de sistemas têm objetivos diferentes. Por exemplo, em batch. A ideia do batch é maximizar a vazão, o throughput, ou seja, o número de processos que você executa por hora, por exemplo. No mundo batch, se chama isso de serviços, jobs, sabe? Então, o tanto de processo que você vai executar por hora. Essa daí é a vazão. Você quer maximizar isso daí. Quanto mais, melhor. Óbvio. Tempo de espera. Você quer maximizar? Não. Você quer minimizar o tempo de espera. O que é o tempo de espera? O tempo que o cara gasta lá esperando para rodar. Veja, pensa num sistema em batch em que o cara começa e vai até o fim. Tem que minimizar esse tempo de espera. Botando isso, gente, isso aí bota numa fila de banco. Você quer maximizar o número de clientes que você que você serve por hora e minimizar o tempo que eles ficam na fila esperando, né? Faz sentido. E a terceira objetivo do embed é a eficiência da CPU. Veja, o outro é balanceamento, balancear a carga com entrada e saída. Aqui também é 100% do tempo ocupado o tempo todo, com coisa útil, certo? Ou seja, quanto menos decisões tomar, melhor. Um conceito muito importante para o sistema embed, mas que você pode estender para todos os outros, né? Mas principalmente no embed, é o tempo médio de retorno, mean turnaround time. O que é o tempo médio de retorno? Primeiro, o que é o turnaround time? O que é o tempo de retorno? É o tempo entre eu começar o processo e ele terminar. E por começar o processo, é começar mesmo. Se ele começou e foi para a fila de espera, lá para a fila dos prontos, lá, esse tempo de espera
conta como turnaround time. Porque o turnaround é o de retorno. Pensa do ponto de vista do usuário. O cara entregou para você o programa e para ele, supondo que você imediatamente botou para rodar, começou ali o tempo de espera. Na hora que você entrega de volta a resposta para ele, é que ele vai dizer, fiquei 3 horas esperando essa coisa aí. O que ele mediu? Da entrega até receber. Esse é o turnaround, esse é o retorno. Certo? Então, ele vai da criação do processo ao encerramento. E inclui tempos de espera. Tá? E aí tem uma coisa muito interessante, que você pode ocorrer, dependendo da tua política, em que você tem uma grande vazão, mas também um grande... Assim, o que é o tempo de espera médio? É a média dentre todos os processos que você rodou. O tempo o tempo de espera não, o tempo de retorno médio, o tempo de turnaround médio, o que é? É a média de todos os tempos de turnaround. Ou seja, o tempo de retorno do processo 1, processo 2, processo 3, soma, divide por 3, no caso de 3 processos. É isso, média aritmética simples. E aí você tem um fenômeno que é muito interessante, que você pode ter uma grande vazão, mas também um grande tempo de retorno médio. Como que isso é possível? Você está servindo um monte de cara pequeno, mas deixando os grandões sempre para o fim da fila. E eles nunca são rodandos. E nisso o que acontece? Qual é o tempo de retorno deles? Enorme. E vai aumentando a média. Entendeu? E é claro, aí uns clientes ficam felizes, outros ficam loucos com o teu banco, porque ficaram muito tempo parados. E na média você vê que esse tempo vai aumentando. Então, na média, está piorando a coisa para o teu lado, certo? Isso pode acontecer. Por isso, você tem que prever isso nas tuas políticas. Sistemas interativos. Como eu disse, o usuário clicou, ele quer resposta. É isso, ele digitou, ele quer resposta. Então, um dos objetivos é minimizar o tempo de resposta. É justamente, veja que é o turnaround, né? O cara chamou o programa começou, ele quer ver a resposta do controle. Mas não é só o turnaround do processo inteiro, porque ele não roda até o fim. Qualquer ação, você quer ver rápido. Então, como que eu posso fazer isso? Se você tem processo em primeiro plano e segundo plano, e você quer minimizar o tempo que o usuário espera para uma resposta, cara, os processos em primeiro plano vão ter prioridade sobre os em segundo plano. Porque o segundo plano, o usuário não chamou, não sabe que está rodando, não vê a resposta. Então, para eles, não existem. Lembra que lá, se uma árvore cai no meio do mato e ninguém vê, não existe árvore, não existe nem mato se ninguém chega. Isso é computação, não existe nada disso. Só existe o que você vê. Tá? Então, o que acontece? Esse tempo aí, se você bota o programa do usuário com maior prioridade, para o usuário ficou mais rápido, o sistema ficou legal, muito legal. Não tem milagre. Mas ele foi uma política que você implementou. Outro objetivo, proporcionalidade. Proporcionalidade é interessante, porque você tem que satisfazer as expectativas do usuário. Está frisado por causa disso. A intuição que o usuário tem de quanto uma tarefa deve durar. Então, se você tem uma tarefa rápida, mas que o usuário acha ser lenta, normalmente uma calculeira. Nossa, isso aqui vai levar um tempo, que é uma calculeira. Só que o processador faz com o pé nas costas. E tem uma coisa que usa entrada e saída lenta para dedéu, sabe? Ai, Jesus do céu. Mas o usuário acha que é rápido. Cara, o que você vai ter que fazer é não deixa esperar tanto essa da entrada e saída, mesmo que faça a preempção da calculeira. Porque se a calculeira demorar mais do que deveria, mas a entrada e saída ficar mais rápida, o que vai acontecer para o usuário? Aquilo que ele achava ser lento, tá lento, tá de boa. E aquilo que ele achava ser rápido, tá aceitável. Então o sistema tá bom. Mas isso é uma tristeza, porque eu poderia ocupar mais a CPU. Sim, cara, mas daí o usuário vai ver as coisas mais lentas e vai achar o teu sistema uma bela de uma porcaria. Faz parte da vida, né? É interessante isso daqui. E por fim, sistemas de tempo real é prazo, cara. Você tem que cumprir prazo. E é claro, porque muitas vezes, quando você não cumpre um prazo, o dado que ele trazia vai embora. Então, para não perder dado. Você também, um outro objetivo é a previsibilidade, ou seja, poder ver que a qualidade vai cair. Como assim?
Pô, gente, pensa assim, multimídia, sabe? Você vê imagem e o áudio. Você já vê que a taxa de imagem está chegando pequena, você sabe que vai cair a qualidade. Aí você pode tomar ações para mitigar. Tentar bufferizar mais, botar mais memória, sei lá, dar prioridade. Sabe? Tem vezes que só lamento, não dá. Certo? Mas você pode fazer o possível no teu sistema para que não haja degradação, porque você consegue ver o problema acontecendo. Que nem no vídeo, tem um buffer. Você começa a ver que esse buffer está começando a encolher, você sabe que vai dar bobagem, gente. Você sabe que vai travar uma hora. Então daí você começa, não, dá prioridade para tudo que veio desse vídeo aqui. Só que às vezes não dá, o cara abriu 4.000 vídeos, né? Fazer o quê? Tudo bem? Então, esses são os objetivos dos sistemas. Agora nós vamos passar para algoritmos. Tá? E vamos ver agora 3 algoritmos para sistemas embedded. Nós vamos ver o first come, first served, o shortest job first e o shortest remaining time next. Esses 2 primeiros são não preemptivos, esse último é preemptivo. Na verdade, é uma versão preemptiva desse segundo. Tá? O primeiro deles é o first come, first serve. Gente, o primeiro a vir é o primeiro a ser servido. É uma fila comum. O primeiro a chegar é ele. Então, você executa na CPU na ordem de chegada dos processos. Acabou aí. Aí, se chegaram ao mesmo tempo. Cara, não existe essa, né? Algum chegou, que nem os gêmeos que nasceram ao mesmo tempo. Não existe essa. Um saiu quase nada antes, né? É um por vez que foi colocado. Então, você tem uma única fila de processos prontos, galera que chega vai chegando no final, e você executa a galera do início. Ele não é preemptivo, então roda o tempo que quiser até fazer uma entrada e saída, ou pedir para sair, né? Fazer uma chamada ao sistema por algum motivo. Claro que se um processo fizer uma entrada e saída, né? Ele vai para a fila de bloqueados até os dados que ele precisa chegar, e no que os dados chegarem, ele é colocado ao final da fila. E assim vai. Simples, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a fila de prontos. Cara, é aqui, ó. Vai rodando aqui e vai rodando até quando? Até quando completar, caso em que o próximo da fila vem. Ou bloquear por entrada e saída, caso em que ele vai para a fila de bloqueados. Ô, mas peraí, essa fila tá esquisita. É porque aqui são 3 filas de bloqueados, porque você pode ter uma fila dos bloqueados no HD, uma fila dos bloqueados em rede. Por quê? Porque coisas tem velocidades diferentes para receber, certo? E daí, para acelerar o tratamento, você vende uma, você já vai na fila apropriada. Tem também semáforos, que são bem mais rápidos, né? Então, fila dos bloqueados em determinados semáforos. Então, é para organizar. Pensa se fosse uma fila única, gente. Chegou, pipocou uma entrada e saída. É a impressora. Quem estava esperando o negócio imprimir? Procura na fila inteira. Era esse. Veio do HD. Puxa vida, quem estava esperando no HD? Procura na fila. Era esse. Você vai ter que varrer essa fila toda vez. Certo? Danou-se, né? Se você tivesse uma fila para cada coisa, ó. Impressora, vai na fila da impressora. Quem que estava lá? Você tem que procurar em menos. Cara, sabe? Às vezes nem isso, né? Não é todo mundo que está usando a impressora. Vai na fila do HD, na fila da rede, na fila de não sei o quê. Sabe? Então, agiliza o processo. Então, vamos ver um exemplo do first come, first served. Vamos dizer aqui, ó, você tem 4 tarefas. Tá? Aqui é a hora que ela chegou e quanto tempo ela vai durar. Não importa a unidade de tempo, se é segundo, milissegundo, milênios, sabe? Não vê o caso. A tarefa 1 e a tarefa 2 chegaram no instante 0. Chegaram ao mesmo tempo. A 3 e a 4 no instante 1 e no instante 3. Certo? Então, chegaram essas duas ao mesmo tempo, depois essa, depois essa. O tempo de duração da tarefa 1 é 5, essa daqui é 2. Aí as duas chegaram, tarefa 1 e tarefa 2. Qual vai rodar? Cara, literalmente é que chegou primeiro. Alguma bateu na frente aí. Quase nada na frente, mas bateu na frente. É que nem Olimpíada, né? A medalha de ouro vai pro cara com o maior nariz. Ele fez assim, pronto, aí, ó, parabéns. Sabe, acabou. Então, o que acontece? Não, tô sacaneando, né? Mas, enfim. Processo 1 chegou uma ponta de nariz na frente. Tudo bem, ele roda primeiro. Ele roda o quê? Ele não tem 5. Vamos dizer que nenhum faça entrada e saída para ajudar. Para ajudar no desenho, né? Tá aqui, ele vai rodar os 5 dele.
Terminado esses 5, ó, veja, enquanto ele está rodando, o 2 está esperando. No instante 1, chegou o 3, vai para a fila, negão. Aí chegou no instante 3, chegou o 4, vai para a fila, meu velho. Sabe, é isso aí, não quer, vai para a fila. Aí tá rodando lá, o T1 é o primeiro da fila. Terminou o T1, roda o segundo da fila. Terminou o T2, roda o terceiro. Terminou o T3, roda o quarto. Ou seja, simples, né? E qual que é o tempo de resposta médio disso daí? O tempo de retorno médio, mean turnaround time. Qual que é? Bom, a gente soma o tempo de todos eles. Ah, então eu vou somar aqui, ó. 5, 2, 4. Não! Esse é o tempo de execução na CPU, certo? É o quanto ele vai gastar de CPU. Mas lembre-se que o turnaround tem que incluir o tempo que ele passou esperando. Então vamos ver. Olha a tarefa 1 aqui, o primeiro processo. Ele entrou no instante 0, olha, chegou na hora. E saiu no 5, legal para ele. Então o tempo dele, de turnaround, ele entrou no 0 e foi no 5. Então é 5 aqui, certo? Olha o T2, ele também entrou no 0, mas ele saiu no 7. Então, o turnaround dele, embora ele tenha executado só 2, do ponto de vista do usuário, ele chegou no 0 e saiu no 7. Então, o tempo de resposta dele foi 7. O T3, ele chegou no 1 e saiu no 11. Então, o tempo de resposta dele é 10, cara. Ah, mas ele executou só 4. Não importa, ele passou a maior parte do tempo esperando, mas o tempo dele... Eu cheguei no banco aqui e saí aqui, é isso que eu conto. Certo? E o T4 chegou no instante 3 e saiu no 14, ou seja, ficou 11. Quando eu somo esses tempos e divido pelo número de processos, o tempo médio de turnaround de cada um foi de 8,25 segundos. Certo? É assim que eu calculo. Beleza? Então vamos lá. O first come, first served é não preemptivo, não interrompe o processo. No máximo, eles bloqueiam se fizerem entrada e saída, mas eles pediram para sair, né, gente? Qual que é a vantagem? É uma vila, meu. É muito fácil de programar isso daqui. E mais fácil ainda de entender, certo? Qual que é a desvantagem? Cara, não tem esse negócio de prioridade. A prioridade é para quem chegou primeiro. Não, mas chegou um mega prioritário. Que se dane, vai para o fim da fila. Tá? Não, mas... E também não leva em conta como ele vai usar os recursos. Não, tem um que vai usar muito a CPU. Não, tem um que vai fazer entrada e saída toda hora. Tô nem aí, é fila. Qual parte de fila você não entendeu? É isso, tá? E aí, qual que é o problema? Esse algoritmo ele fica ineficiente quando você tem processo que demora na execução e outros que fazem muito entrada e saída. Por exemplo, pensa que você tem uma fila com 2 processos. Um que demora 1 segundo por vez, ele executa por 1 segundo e daí faz uma entrada e saída. O bicho é orientado à CPU, ele usa muito, certo? Pensa, tá fazendo um monte de cálculo e só salvando os resultados parciais em um arquivo. Então ele faz uma entrada e saída. Aí você tem um outro rápido assim, ele ocupa pouco a CPU e faz uma entrada e saída. Esse coitado aí tá fazendo análise de texto. Ele lê, grava, lê, grava, lê, grava. É muito, sabe? Então, lê já é entrada e saída, faz um processamento vagabundo e grava é outra entrada e saída, tá? Pensa numa fila comum assim. Bom, o primeiro executa 1 segundo, bloqueia. O outro executa milissegundo, nem entra nessa conta e bloqueia. Só que aí que tá, como os dois estão usando o HD, e o HD é o mesmo para todos, né? O que acontece? Quem desbloqueia primeiro? O de 1 segundo. Aí depois desbloqueia o do 2. Mantém a fila. Aí roda 1 segundo. Nada. Não, roda 1 segundo, bloqueia. Nada. Bloqueia. Quando desbloqueia, desbloqueia. Roda 1 segundo. Bloqueia. Nada. Bloqueia. Desbloqueia, desbloqueia. Eu estou mantendo a fila. Nessa brincadeira, o que aconteceu? Esse de 1 segundo é o tempo esperado. Ele levou o tempo que for, né? Só que o outro, o que é? Ele leva 1 segundo para rodar de novo, que é o tempo que o primeiro está rodando. Então, nessa brincadeira, se ele faz 1000 entradas e saídas, o que ele está fazendo é gastando 1000 segundos, supondo que esse grandão. Ele poderia sair mais rápido e deixar pelo menos esse usuário mais feliz. Então, vamos dizer assim, se a cada 10 milissegundos, não importa se o grandão já terminou, eu interrompo ele e boto o pequenininho, porque ele vai... É desprezível que ele roda e já vai fazer uma entrada e saída. Pô, aí o grandão continua fazendo
uma entrada e saída por segundo, e ele está rodando o quê? 1 segundo mais os tempos de interrupção. Tá. Meu, se eu fizer... Se esse tempo de interrupção for pequeno, e o cara pequeno, ele roda pouco. Mudou de 1 segundo para o quê? 1,05 segundos? 5%? Meu, o usuário nem vai... Ele está esperando que o bicho seja lento. Ele nem vai notar 5% de diferença. Mas pensa do lado do menorzinho. Do lado do menorzinho. Ele, em vez de esperar o outro dar 1 segundo para daí a interrupção, eu reduzi o tempo de espera dele de 10 milissegundos. Ele roda para 10 milissegundos. Em vez de esperar 1 segundo, ele demora 10 milissegundos. Se ele tinha que fazer 10 entradas e saídas, ele gasta 10 segundos nisso daí, em vez dos 1000 segundos que ele gastaria. Então, o usuário do processo que usa muito a CPU nem vai se importar com esse atraso cretino. E o usuário do processo que é rápido e que faz muita entrada e saída, que é ficar louco com esses 1000 segundos, 10 segundos ficou aceitável. Percebe? Ah, mas você está usando muito o ponto de vista do usuário. Mas é quem importa, né, gente? É quem usa. Então... Bom, uma alternativa ao first come, first served é o shortest job first. Como o nome já diz, é o menor serviço primeiro. Ou seja, a menor tarefa primeiro. Então, você tem um monte de processos que chegaram para serem processados lá, né? E daí eles estão numa fila de espera e você ordena eles conforme o tempo de execução deles. Opa, como assim? Você tem que, obviamente, saber de antemão o tempo de execução deles, ou ter uma boa estimativa, pelo menos. E aí, o que você faz? Você coloca o menor, aquele que vai usar menos, vai gastar menos tempo no início da fila. Então, você ordena pelo tanto que ele vai gastar de execução, deixando por último os maiores. Ah, mas tudo bem, e se esses caras primeiros do início fizerem entrada e saída? Tudo bem, eles são bloqueados. Na hora de voltar, eles voltam na posição deles na fila, não na mesma de antes necessariamente, porque vai que alguém terminou, mas eles voltam ordenados na fila, certo? Então, pensa assim que você tem 4 processos chegando, cada um com tamanho 8 e 3 de tamanho 4. O que ocorreria no first come, first served? Ordem de chegada. O 8 chegou antes. Está aqui, cara. Chegou o 8, chegou o A, o B, o C e o D. Ordem de chegada. Certo? Nesse algoritmo, você poria os menores na frente. Em que ordem? Aí você pode usar como desempate a ordem de chegada. Você faria B, C e D. E o 8 aqui, o A, que é o maior, foi para o fim da fila. A fila começa aqui. Certo? Mas isso ajuda em alguma coisa? Vamos ver o mean turnaround time, o tempo de retorno médio, certo? Qual é o tempo médio esperado para isso daqui? Vamos pensar sem valores, gente. Ó. Eu tenho 4 processos. Se eu coloco na ordem A, B, C e D, o A leva tempo Azinho, o B leva tempo Bzinho, na CPU, que ele gastaria para rodar. Czinho, DDzinho. Então, vamos lá. Todos chegaram ao mesmo tempo. Tá. Eu vou executar eles em ordem de chegada. O tempo A, o processo A, vai levar o tempo dele. Ele foi o primeiro. E o segundo? O segundo leva o tempo que o A levou, mais o tempo dele. Então, o tempo esperando pelo A, mais o dele. E o terceiro? Leva o tempo esperando pelo A, pelo B, mais o dele. E o quarto? Leva o tempo esperando pelo A, pelo B, pelo C, mais o dele. Como que eu calculo o tempo médio de retorno aqui? O tempo médio de turnaround. Bom, ó, eu somo esses tempos e divido por 4, né? Então, eu somo A mais B mais A, mais C mais B mais A, mais D mais C mais B mais A. Nisso, o que eu fiz? 4A mais 3B mais 2C mais D. Beleza? Então, com 4 processos, isso aqui me daria o tempo médio de retorno desses 4. E é aqui que entra a magia. Se A for o maior, ou seja, eu botei o maior na frente, olha a contribuição dele, gente, para o tempo médio. Eu pego o tempo dele, que já é grande, e multiplico por 4. Olha que maravilha. O que eu tenho que fazer é com que o maior contribua menos para a média. Então,
O D tem que ser o menor, porque não tem multiplicador. Não tem como ele contribuir menos do que o tempo que ele vai gastar rodando, né, gente? Então, o maior eu boto aqui no último. E o segundo maior eu boto aqui, porque ele multiplica por 2. E o segundo maior, não. O segundo maior. E o terceiro maior, boto aqui, porque ele vai multiplicar só por 3. E o quarto maior, boto aqui. Invertendo um pouco o modo de ver, o menor eu boto na frente primeiro, por quê? Porque ele é que vai ser multiplicado por mais vezes. Então é bom que eu multiplique, que eu reduza o estrago, né, gente? Que eu pego o menorzinho para não crescer tanto. E assim, aquele que contribui menos é o maior. Então, quando eu faço isso, eu minimizo mesmo o tempo médio. Eu minimizo a média de turnaround. Então, se eu tenho que esse aqui é menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse, a média vai ser menor. Quer ver um exemplo? Nesse nosso exemplo aí com o processo com 8 e 3 com 4. Na ordem de chegada, ó, do A é 8, o turnaround do B é o quê? É o 8 do A mais o dele, dá 12. Do C é o quê? O A mais B mais o dele, dá 16. E do D é a soma de todo mundo, deu 20. A média desse daqui dá 14. Tá? Eu somo esses 4 aqui e divido por 4. Bota em ordem de tamanho. Aqui, tá, esses 3 empataram, então foi por ordem de chegada, mas botei lá no fundo. Ó. O B é 4, ele rodou primeiro. E o C é o B mais o dele, então deu 8. E o D? O B mais o C, que ele ficou esperando para por esses dois, mais o dele, deu 12. E o A deu 20. Somando esses 4 valores, dividindo por 4, temos 11, ó, menor do que esse. Então, na média, eu reduzi. Aí você diz assim, tá, mas sacanagem, você deixou o grandão pro final. Sim, mas aí entra a expectativa do usuário. Veja que o usuário tem uma requisição pequena, um serviço pequeno. Ele espera que seja rápido. O cara que tem o bicho grande, ele nem vai esperar, ele vai sair tomar um sorvete e voltar algumas horas depois. Então, para ele, se ele ficar e os outros passarem na frente, já vamos ver um problema com relação a isso. E os outros passarem na frente, não faz muita diferença, enquanto que para os outros faz. E é assim que você faz isso daqui, certo? Como eu disse, já é agora, né? Qual é a grande desvantagem disso daqui? Bom, primeiro, eu preciso conhecer tudo que vai rodar de antemão. Precisa chegar tudo ao mesmo tempo, eu saber os tempos deles, saber tudo de antemão. Porque o que acontece é o seguinte, se começar a chegar processo curto e eu for colocando ele na ordem, para manter a ordem menor para maior, cara, o último não vai ser rodado. Pensa assim que fica só curto chegando. O último nunca será atendido. Isso se chama o quê? Inanição, starvation. Ou seja, o teu processo tá lá, tá feliz da vida, pode rodar, só que você nunca dá recursos para ele, nunca dá o processador para ele. Ele morre de fome. Certo? Então, na verdade, ele não morre, ele fica lá eternamente. Um dia a máquina termina e o cara nunca rodou. Então, realmente... é claro, né? Pensa assim, mas espera aí, se o grande já pegou a CPU, mas se uma hora ele largou essa CPU por causa de entrada e saída, danou-se, cara. Ele volta para o fim da fila e um monte de minúsculo vai rodar. Vamos dizer que eles deem um tempo de chegar, rodou, chegou a vez, o grandão tá rodando. Aí começa a criar um monte de fila de minúsculo aqui. No que esse cara faz uma entrada e saída, danou-se, ele vai lá para o fim. Coitado, vai ficar, certo? O outro problema que eu falei é os processos precisam chegar ao mesmo tempo lá na CPU. Eles têm que estar ao mesmo tempo. Por quê? Imagina aqui, ó, 5 processos de A a E. Só que, e o tempo de execução deles está aqui, ó, 2, 4, 1, 1, 1. Ou seja, o A tem tamanho 2, o E é o maior e tem 3. O B é o maior e os outros 3 tem tamanho 1. Só que o tempo de chegada deles está aqui, ó. O A e o B chegaram no instante 0. Os outros 3 no instante 3. Certo? Bom, se eu tenho só A e B no instante 0, A e B encabeçam a fila. E aí os outros chegam, tá lá na fila, C, D e E. Então veja aqui, ó. Como que o A gasta 2, então o turnaround dele é 2. O B é os 2 do A, que ele ficou esperando, mais o tempo dele, gasta 6. O C, o tempo que ele ficou esperando pelos outros, mais o dele.
Opa, mas tem um -3 aqui. Será que o Norton errou? O que será que o Norton fez aqui? Calma, gente. É que eles entraram no instante 3, né? Oh, não esquece de levar isso aqui em conta, tá? O D. O D é o quê? O tempo que ele esperou pelos outros dois, mais Ih, aqui devia tá aqui, né? Rapaz. Ó, gente, esse parênteses devia estar aqui e esse parênteses devia estar aqui, certo? Então, o D é o tempo que ele esperou pela outra galera, menos o tempo que ele chegou, né? O instante que ele chegou, mais o tempo dele. O E, o tempo que ele esperou pela galera, mais o tempo dele, e aí eu desconto o horário em que ele chegou. Então, esse aqui é o tempo de espera de cada um. Tempo de retorno. Espera não, tempo de retorno. Tempo que o usuário ficou esperando entre entregar e receber de volta. Quando eu somo tudo isso e divido pelos 5 processos, eu tenho 4,6. Se todos tivessem chegado ao mesmo tempo, ou seja, esse negócio aqui era 0, e a ordem daí teria sido outra, teria sido dos menores primeiro, e aí o A e o B, o que nós teríamos? C, D e E, os três empatam, né? E tamanho 1, o A, que é o segundo maior, e o B, que é o maior de todos. Qual que é o turnaround médio desses aqui, ó? Você teria 4, tá aqui. Você teria um turnaround médio de 4. Certo? Então, esse primeiro contribuiria 5 vezes, esse aqui 4, esse aqui 3, e aí esse aqui 2 e esse aqui 1. Tá aqui. Veja que realmente é um problema. Ah, mas 4 para 4,6. Ô, gente, isso aqui é só um exemplo, né? Essa coisa para ficar bem ruim, sabe? Então, é um problema. Eles têm que estar. O algoritmo pressupõe que todo mundo chegou ao mesmo tempo, que eu conheço o tamanho de todo mundo, e que não vai ficar chegando a toda hora. Bom, eu falei em banco, mas sim, uma utilidade inusitada que eu reparei, isso daí foi numa fila de banco. Claro, você tem a distinção prioritário e não prioritário, mas eu andei reparando, já tem, na verdade faz muito tempo que eu reparei isso, né? Mas eu via que também tinha uma coisa inusitada, que era até 3 contas e mais de 3 contas. Ué, por quê? Cara, a ideia aí, com certeza, é passar mais rapidamente os clientes que têm até 3 contas, porque eles são rápidos, deixando os que têm mais contas para o final. Porque o cara que tem mais conta, ele já espera tomar um chá de cadeira. O que vai com uma conta só vai ficar muito louco. Então, qual que é o objetivo aqui, hã? Olha lá o objetivo. Minimizar o turnaround médio. Já bati aqui. Qual que é o algoritmo que eles estão usando? Cara, acabamos de ver o shortest job first. Shortest job first. Esse é o algoritmo que estão usando. É um algoritmo do SEO sendo implementado numa fila bancária. Por quê? Porque na prática é como que eu vou dar recursos, como que eu vou servir um processo, como que eu vou dar recursos a um processo, como que eu vou servir um cliente. É simples assim. Então, lembra que eu disse que os algoritmos de SEO servem para um monte de coisa na vida? Pois é, esse aqui é um exemplo. É claro que se você sofre dos mesmos problemas. Começa a chegar cara com contas pequenas, o cara com 10 mil contas, ele não sai do banco. Aí a coisa começa a ficar bem complicada. Então o que você faz? De tempos em tempos você libera um desses aí para evitar a inanição. E isso também é no SEO. Nós vamos ver isso aí mais adiante também. Os algoritmos do SEO tentam evitar a inanição, starvation, fazendo isso. De tempos em tempos, libera um grandão. Ó, que legal que é. Beleza? Por fim, minha gente, nós temos o shortest remaining time next. O que significa? O tempo o menor tempo restante em seguida. Então, qual é o próximo processo a rodar? Aquele que tiver o menor tempo restante. Continuo sem entender. Qual é o próximo processo a rodar? Aquele que faltar menos tempo para terminar. É isso. Então, aquele que tiver o tempo restante mais curto, shortest remaining time, comes next. Vem na sequência. Ele é o próximo. O próximo é aquele que falta menos para terminar. Essa é a ideia. Então, óbvio que esse daqui você precisa saber de antemão, é que nem os outros, né? Precisa saber de antemão. Não, o first come, first serve não precisa. Mas é que nem o shortest job first. Você precisa saber de antemão o tempo total, que daí você sabe o tanto que ele rodou, um cálculo simples para saber o quanto resta, certo?
E aí, o que é? E se chega um processo novo? Ele entra na fila ordenado, mas veja que a fila está ordenada não pelo tempo de execução, como no Shortest Job First, mas sim pelo tempo que resta para terminar. Então, esse processo novo que está chegando, o que resta? Resta o tempo todo dele, né? Ele não rodou nada o tempo total. Então, ele só vai. Então, ele vai ser comparado com o quanto falta para os outros que estão na fila de pronto terminarem. E ele vai ser colocado ali, em ordem crescente. Se ele for menor do que aquele que. Por exemplo, se o cara da fila, que ainda falta um tanto para ele. Se ainda assim esse tanto for maior do que esse novo, aí esse novo entra no início. Se não, não. Assim, tem um ponto importante. Shortest remaining time next é preemptivo. O que significa? Ele para o carinha que está na CPU e troca pelo mais novo. Certo? Pelo mais novo, não. Pelo menorzinho, que falta menos para terminar. É isso que é uma versão preemptiva do Shortest Job First. Certo? Então vamos pensar agora no Shortest Remaining Time Next. Olha só, eu tenho aqui 4 tarefas. Salvo engano meu, são essas mesmas 4 aqui. Eu usei no First Come, First Served aqui, ó. Tarefa 1, tamanho 5. Tarefa 2, tamanho 2. 3, tamanho 4. E 4, tamanho 3. Tá? Então eu tenho essas 4 tarefas aqui. Ao mesmo tempo, chegaram a tarefa 2 e a tarefa 1. A tarefa 2 precisa de 2 e a tarefa 1 precisa de 5. Aí você pensa aí, no instante zero, chegaram essas duas. Qual que o escalonador vai rodar? Vai rodar essa. Por quê? Porque é aquela que falta menos para terminar. Para essa, mas aulas nem começaram? Sim, mas essa falta 2 e essa falta 5. Então ele rodou essa. Aí ele está rodando essa aqui toda feliz. Não. Chegou aqui, pipocou mais uma. O escalonador vai tomar uma decisão. Qual que falta menos para terminar? Tarefa 2 falta 1. A tarefa 3 tem tamanho 4, não rodou nada, falta 4. E a tarefa 1 tem tamanho 5, não rodou nada, falta 5. Então, claramente é 2. Mantenho. Então aqui, terminou a 2. Quem que está na fila? A tarefa 3, que não executou nada, e a tarefa 1, que não executou nada. Qual que falta menos para terminar? A 3. Ela precisa de 4 fatias e esse aqui precisa de 5. Tá bom. Bota 3 para rodar. Chegou nesse instante, pipocou a tarefa 4. Aí o escalonador vai ter que tomar a decisão. Qual a que falta menos? Essa coitada falta 5, vou deixar ela para o final. Mas essas duas faltam 3. Qual que eu vou botar a rodar? É óbvio, pela figura vocês viram que o que está continuando a rodar é a 3, mas por quê? Ah, lembra do quão cara é a troca de contexto, minha gente? Eu rodei aqui só o dispatch e o escalonador. Até agora eu não fiz uma troca total de contexto. Aliás, isso aqui pode ser... Esse algoritmo nem precisa do dispatch, né? Vamos combinar. Do dispatch, do escalonador, né? Vamos combinar. Só que o que acontece? Eu fiz uma troca parcial de contexto. Não troquei tudo. Aí eu digo assim, cara... Não, vou manter essa daqui, porque eu não quero fazer uma troca total de contexto. Por quê? Porque daí eu poupo o tempo que eu ia acessar a memória. Gente, aí você diz, pô, mas eram quase nada, 2 registradores, e vai que ele nem estava usando. Sim, mas via de regra você não tem essa informação muito fácil. Mas mesmo que tivesse, nós vamos ver ao longo do curso que isso não implica só trocar os registradores. Isso implica também mudar mapa de memória. Toda a parte de paginação que nós vamos ver mais adiante. A coisa pode ficar bem feia, porque esse cara aqui, eu até posso já ter ele na memória, mas esse ainda não. E aí eu vou ter que trazer do disco. Nossa, pode ser uma tristeza, isso aqui pode ficar realmente pesado. Então a troca de contexto não é a única coisa que ele se leva em conta. Tem que se levar em conta falta de página, tudo isso daí que nós vamos ver mais adiante no curso, certo? Ponto é, fica mais barato manter o cara que estava rodando. Então, mantive. Chegou aqui, ele terminou. Veja que esse negócio aqui, ele é preemptivo, mas não é que eu escolho toda vez. Não, só quando... Claro, toda vez eu olho se não chegou ninguém novo. Se não chegou, deixa rodar, cara. Não é assim eu vou trocar toda vez. Chegou aqui, ele terminou. Eu olho para a fila de prontos. Qual deles? Ah, esse aqui, né? Bom, aqui você já... E qual que é o turnaround médio disso aqui? Meu, é o tempo que o 1 levou de turnaround, do 2, do 3 e do 4. Eu acho que eu
Ô, rapaz, mudei a anotação, esqueci aqui, sabe? Falta esse T maiúsculo aqui. Eu vou ter que eu vou trocar nos slides lá que eu disponibilizo para vocês, já vai estar trocado, tá? Ah, então vamos lá. É o tempo que a tarefa 1 rodou, mais a tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. A 1, o cara começou no 0 e terminou no 14. Então tá aqui, ó. A 2 começou no 0 e terminou no 2. Foi legal. A 3 começou no 1 e foi para o 6. A 4 começou no 3 e foi para o 9. Certo? Soma esses tempos de turnaround dela, divido por 4, o que eu tenho? 6,75 segundos. É isso. É assim que eu calculo deles. Já dá para ver uma coisa que a gente viu lá na fila do banco, né? Você viu que na medida que vai chegando o carinha curto, esse cara vai sendo empurrado com a barriga. Uma hora a paciência estoura, certo, gente? Ele espera demorar tempo, mas não demorar eternamente, né? Tem que ficar esperto com isso. Bom, que desvantagem tem o shortest remaining time next? Essa, basicamente, né? Os processos que demoram muito, eles podem ser empurrados no final da fila e sofrer de inanição. Por isso, você tem medidas para reduzir esse problema, para mitigar isso daí. Que é de tempos em tempos, não importa, roda ele que se dane, certo? E, além disso, ele também carrega as desvantagens do shortest job first, certo? Que é saber de antemão as coisas. Muito embora não tenha mais essa de todo mundo chegar ao mesmo tempo. Por quê? Porque no Shortest Remaining Time Next tem a preempção. Então, mesmo que o processo esteja rodando, se chegar um que é mais curto do que o tempo que falta para esse processo que está rodando terminar, ele ocupa o lugar na CPU. O cara aí é interrompido, certo? No Shortest Job First, se um processo deu a sorte de começar a rodar, pensa um processo grande, ele começou a rodar, danou-se, cara, os curtos vão enfileirar atrás, sabe? Então, essa é uma outra desvantagem. Daí pega para o outro. Se esse processo grande for enorme, você satisfaz as expectativas de quem estava com esse processo, mas dos curtos você não satisfaz, sabe? Que nem o cara lá chega com 1000 contas lá e tem 10 neguinhos com uma conta só lá na fila do banco. Como você acha que esses 10 caras aí, eles vão se sentir tendo que esperar mais de hora quando tinha que pagar uma continha? Tudo bem, minha gente. É bem verdade que devia ter usado o celular para pagar essas contas, né? Mas não, às vezes o cara está no trabalho, né? Ele tem que fazer isso daí. Devia ter usado o computador. Mas vocês entenderam o exemplo, certo? Então era isso, gente, sobre escalonamento. A gente vai ver na próxima aula interativos e depois vai ver, acredito que já na próxima aula, também os de tempo real. Vamos ver 2 de tempo real e um saco cheio de sistemas interativos. E sim, você tem que saber isso daí, porque isso é o que resolve esse tipo de problema. E aí você tem... Veja, eu mostrei como a vida real você consegue mapear esse tipo de problema. Ou seja, soluções que o SEO dá para esse tipo de problema com os seus problemas, inclusive com vantagens e desvantagens, também se aplicam aos problemas da vida real. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima.